A paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo mais uma vez aqui em nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre como pregar em um tempo maior, como pregar 40 minutos, 50 minutos, uma hora e assim por diante. Em primeiro lugar, nós temos que entender que um dos principais motivos de a gente não conseguir pregar, principalmente para os iniciantes, é a falta de preparação, né? É a falta de preparação. Quando você se prepara, você tem segurança naquilo que você vai fazer. Quando você está preparado para pregar, você vai seguro. Não tem como dar um branco na minha mente se eu me preparei, se eu estudei, se eu fiz o que tinha que ser feito. Né? Não tem como. Geralmente dá branco na mente quando você tem insegurança, quando você está inseguro, quando você sabe que você não se preparou para isso. Aí geralmente dá aquele branco ali, você fica perdido e acaba se enrolando porque não tem não teve a preparação adequada para pregar determinado assunto, né? E a gente vê muito isso acontecendo, principalmente quando a gente está iniciando no ministério ali da pregação. Então hoje eu vou te dar aqui algumas dicas bastante fundamentais para que você consiga pregar mais tempo. Em primeiro lugar, você tem que ter segurança, tem que saber que você se preparou para aquilo, para aquele momento, e não deixar o nervosismo tomar conta, né? Deixar o nervosismo tomar conta e fazer aquilo que você se preparou para fazer. Eu vou te dar aqui um exemplo bem simples, na hora de você preparar uma mensagem para você pregar 40 minutos, uma hora ou mais. O assunto que você vai pregar, da sua mensagem, ele tem que ser propício para isso, né? Ele tem que estar de acordo com aquilo que você vai montar no decorrer da sua mensagem. Por exemplo, se você for querer pregar sobre as mulheres estéreis da Bíblia, você vai ter bastante tempo para pregar sobre esse assunto. Por quê? Porque nós podemos colocar aqui pelo menos 4 principais mulheres estéreis que marcaram as suas épocas e bem conhecidas da Bíblia. Você vai basear aqui, por exemplo, eu vou começar falando por Sara. Vou começar falando de Sara, esposa de Abraão, que foi estéril, foi uma mulher estéril, né? Você, quantos minutos eu vou passar aqui falando de Sara? Vou calcular aqui 10 minutos, 10 a 15 minutos, falando aqui da esterilidade dela, de quantos anos ela passou para adquirir filho, para poder gerar o filho. Vou contar aqui um pouco do casamento dela com Abraão, um pouco da sua história, o fundo histórico ali, sem contar na introdução que você vai ter que fazer, né? Toda a mensagem tem que ter introdução, tem que ter o começo, meio e fim, você tem que estar ciente disso. E aí você vai começar falando de Sara, por exemplo. Você vai tirar aí 10 minutinhos, 15 minutos para falar dela, de uma mulher principal, uma das principais mulheres estéreis, né? Que é a mãe, considerada a mãe da nação de Israel, que é Sara. Nós temos aí, depois de Sara, nós temos Rebeca, né, que foi a esposa de Isaac, que também era estéril. Você vai poder aí abordar aí a mesma situação, né? Quantos anos ela passou sendo estéril para poder gerar filhos. E nunca esquecer também de trazer uma aplicação desta palavra, né? Não só contar a história, não só falar ali delas ali, porque não só falar o que está escrito, mas tentar extrair uma aplicação dentro desse contexto, dentro desse texto, para quem está ali ouvindo, entende? Falar, por exemplo, Rebeca passou ali cerca de 25 anos orando com seu esposo por um filho, e, de repente, Deus resolveu atender as suas orações e lhe dar um filho. Só que, de repente, Rebeca ela tem uma surpresa. Que surpresa é essa? Gêmeos no seu ventre. Nem ela mesma entendia por que daquela confusão no seu ventre e foi orar a Deus e Deus responde dizendo que tinha gêmeos, tinha 2 nações no seu ventre. Então esses pormenores aí você vai implementar na sua mensagem para que você tenha com que aplicar algo para quem está lhe ouvindo, para a igreja, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que oram hoje quer receber amanhã.
ora um mês, 2 meses, quer receber depois. Não é assim. Quando você trata das coisas de Deus, somente do tempo Cronos e o Kairos, o Cronos nós queremos para ontem, né? Queremos hoje, imediato. É o tempo do homem, mas o Kairos de Deus é no tempo de Deus, é na hora de Deus, é do jeito dele, no momento dele. Nós temos que entender isso. Você pode muito bem trazer essas aplicações aí, essa implementação aí na mensagem, de quantos anos ali ela passou para gerar, para poder gerar filhos, né? Para poder ter ali Jacó e Esaú. Nós temos aí também a terceira mulher estéril, que foi Raquel. Aí nós podemos já implementar aqui e ver uma coisa interessante, porque são as 3 mulheres dos 3 patriarcas, né? Dos 3 pais da fé da nação de Israel. Começando com Abraão, Isaac e Jacó. Veja que as 3 mulheres, as 3 esposas, eram estéreis. Aí quando nós partimos para o contexto de Raquel, nós vamos ver algo bem interessante que a Bíblia faz questão de mencionar que Raquel era formosa à vista, era uma mulher que atraía os olhos de Jacó ao ponto dele se apaixonar por ela, né? E a gente vai ver no decorrer da história que na minha opinião, extraindo do texto, a gente percebe que ela se apoiava muito nessa beleza, nessa formosura dela, ao ponto de desprezar a irmã que a Bíblia menciona que tinha uns olhos tenros, ou seja, ela se apoiava na sua beleza física, só que de repente ela percebe que é estéril, né? Ela percebe que é estéril, ela não pode gerar. Enquanto que a irmã, que a Bíblia menciona que tinha os olhos tenros, baixos, começa a gerar filhos. E aí começa aquela briga entre elas ali, por quem vai gerar mais, e ela começa a dar a serva, dizendo que vai gerar filho da serva e coisa e tal. E a gente vê que ela não gera, ela não gera. Ela passa ali cerca de 13 anos tentando, nesse sofrimento, né? Tentando ali por um filho, até que Deus resolve lhe dar um filho, né? Depois de muito sofrimento, depois dela aprender bastante, Deus resolve dar um filho para ela que é José, o primeiro filho dela, né? Que é José. E a Bíblia menciona ali que quando José nasce, Jacó ele pega as coisas e quer ir embora, né? E a gente tem ali um tempo exato de quanto tempo ela passou tentando, né? Tentando ter filhos, pela declaração de Jacó, que a Bíblia diz que quando José nasceu, Jacó quis ir embora, e foi quando ele fez o trato com Labão, de trabalhar pelo salário, e ali ele trabalha ali mais 6 anos ali por Labão, depois que José nasce, um total de 20 anos. 20 anos ali ele trabalhando por Labão, na casa de Labão, naquelas terras. Depois, Deus enriquece ele durante 6 anos. É muito interessante isso, que ele trabalhou ali 14 anos para o seu sogro, né? E quando foi declarado o salário, durante 6 anos Deus enriqueceu ele. Enriqueceu e ele pegou as coisas e foi embora. E depois de sair, nasce o segundo filho dela, que é Benjamim, quando ela morre no parto. E aí você tem muita mensagem. Você pode implementar aí 10 minutos para cada uma. Vou falar aqui 10 minutos dessa, 10 minutos dessa, 10 minutos dessa. Então, se nós pegarmos 4 mulheres aqui, nós temos 3 já, né? Nós já temos 30 minutos fora a introdução. E tem ainda uma bem conhecida, bem famosa, que é a Hannah, né? Que era estéril também. E quando Deus deu, ou melhor, quando ela resolveu dar para Deus, Deus dá para ela Samuel, um juiz, sacerdote e um profeta, né? 3 em 1. Olha que benção, olha que maravilha. Aí você pode implementar aqui que as aplicações que você vai extrair aqui, você ora, pede a Deus a interpretação, algo que venha edificar a vida de alguém que está ali ouvindo, por intermédio desta palavra, né? E a Ana ali, ela sempre ia, orava, pedindo, não tinha filho, tinha aquela briga com Penina e tal, e nunca tinha filhos. E de repente, quando a Bíblia diz que ela ora, e diz para Deus que se Deus desse para ela, ela ia oferecer a Deus, ela ia dar para Deus, né? E aí é quando a gente vê as coisas mudando na vida dela, Deus dando para ela um sacerdote, um juiz e um profeta, apenas em Samuel. Então nós temos aqui já 4 mulheres, que você pode falar aí cerca de 10, 15 minutos,
mesmo que você esteja nervoso, mesmo que fuja palavras, mas você tem assunto para pregar, você tem tempo para pregar, para falar sobre elas. Agora, eu estou falando aqui porque eu tenho tudo na mente, eu tenho gravado na mente a história delas, eu conheço todas as histórias, então eu tenho na mente aqui, não preciso olhar no esboço, não preciso olhar no papel para falar com você. Agora você tem que montar o seu esboçozinho. Ah, vou fazer, colocar um tema aqui, mulheres estéreis da Bíblia, é isso que nós vamos tratar hoje, por exemplo. Vou começar falando de Sara, vou falar de Rebeca, segundo lugar, terceiro Raquel, quarto Ana. E se você quiser implementar mais uma, ainda tem uma bem mais famosa, bem conhecida também, que é Isabel, esposa do sacerdote Zacarias, que está lá no capítulo 1 de Lucas, né? Que a Bíblia fala que ela era uma mulher irrepreensível, mas que era estéril, mas que viveu a vida inteira na casa de Deus, que não se apartava da casa de Deus, e assim por diante. Veja que aqui tem muito conteúdo, tem muita mensagem. Se você não conseguir pregar 40, 50 minutos falando de 5 mulheres que eram estéreis na Bíblia, aí, meu camarada, eu já não posso fazer mais nada. Mas se você pegar essas mulheres e pegar aqui, extrair, tentar extrair aqui 10, 15 minutinhos de cada uma delas, trazendo uma aplicação para não ficar só aquela história redundante ali, você vai conseguir pregar, você vai trazer uma mensagem, você vai passar algo com segurança, com certeza. Monta lá o esboçozinho direitinho, coloca o nome de cada uma delas, treina ali no seu esboço, para quando for pregar só passar a vista ali, já ter na mente, monta um tripézinho, o nome de cada uma, coloca um pezinho de galinha. Eu costumo, quando eu vou pregar com esboço assim, eu costumo fazer um tripézinho assim, um pezinho de galinha, e aqui eu coloco uma palavrinha-chave, coloco uma outra aqui e uma outra aqui em cada tópico, que aí fica bem mais fácil de você clarificar a mente e entrar nos pormenores, abre aquele leque de informação e você consegue pregar tranquilo. Você fazendo isso, você vai ter segurança. Você fazendo isso, você vai pregar, com certeza não vai dar branco, não. Mesmo que dê um branco na sua mente, você tem as informações ali para continuar pregando, né? Porque é natural, às vezes, o nervoso tomar conta ali e dar aquele branco. Agora, se você está preparado, se o esboço está preparado, se tem ali seus bolsozinhos no papel preparado, você vai pregar tranquilo. Você não vai ficar sem mensagem para pregar, não vai ficar sem assunto. Mas é interessante observar, eu falei aqui que o assunto tem que ser propício para isso, né? Para te trazer tempo, para você ganhar tempo nessa história. Tem outras várias histórias na Bíblia que você pode pregar muito tempo, muito tempo. Tem a história de Davi, a história bem conhecida, Davi e Golias, né? Você pode montar também, implementar aí, trazendo desde a consagração, né? Você pode falar ali dos 3 tópicos ali, os 3 olhares de Samuel. Samuel olhou a estatura, Samuel olhou a veste, Samuel olhou a beleza dos jovens, e assim por diante. Tem várias maneiras de você montar ali a mensagem, até chegar no gigante. Você tem assunto para pregar, é muito, muito tempo, entende? Então são vários assuntos, mas é importante também conhecer, pelo menos o básico da Bíblia. Primeiro básico, tem que conhecer a história, tem que conhecer o fundo histórico, né, de cada uma delas, cada história dessa. Porque também não adianta eu querer pregar sem conhecer a história, sem conhecer a Bíblia, sem conhecer a história de cada uma dessas personagens. Não adianta, né? Tem gente que quer pregar de qualquer jeito, mas não é assim, tem que conhecer. Costumo dizer que o pregador ele tem que conhecer pelo menos o básico da Bíblia. E não cai nessa história de dizer assim, vou pregar só sobre o Novo Testamento, porque alguém falou para mim ler só o Novo. Não, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Leia a Bíblia. Se quer pregar, leia a Bíblia, conheça a Bíblia. É fundamental que você conheça a Bíblia. É fundamental. Então, aqui essas regrazinhas aqui são fundamentais para você pregar 40, 50, 1 hora. Você vai basear ali, você vai calcular, é interessante você calcular ali quantos minutos eu posso falar de Sara? 10. Quantos minutos eu posso falar de Rebeca? 15. Quantos minutos eu posso falar de Raquel? Mais 15. E assim vai. Aí você já vai ter a noção, eu vou ter tanto tempo para pregar. E é assim que a gente faz. Por exemplo, quando eu vou pregar, eu sei quanto tempo eu vou gastar para trazer, para expor essa minha mensagem. Então, eu costumo já de antemão pedir de um pastor que eu vou pregar pelo menos 1 hora para pregar, né? No mínimo 1 hora, porque
As minhas mensagens, elas são montadas nesse sentido, nessa base, né? Para você trazer e expor ali o texto direitinho, trazer uma aplicação. Tem que fazer isso. Tem que ser assim. Então, se você gostou dessas dicas, deixa o joinha aqui, comenta, compartilha. Se não se inscreveu ainda, se inscreve aqui. Ativa o sininho para receber as notificações. E até a próxima. Depois a gente vai trazer mais conteúdos aqui relacionado à Bíblia, relacionado à teologia. E com certeza nós vamos ser abençoados, vamos ser edificados. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima.